Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos convidar o Senhor que mais uma vez, Espírito Santo, para que o Senhor esteja aqui no nosso meio, como o Senhor estava desde o início, durante os louvores, e que agora, durante a palavra, o Senhor possa mais uma vez ministrar os nossos corações. Que esses mesmos corações, eles estejam dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem a falar, que estejam abertos para as verdades que o Senhor tem a ministrar, e que o Senhor, meu Deus, quebre toda a resistência do inferno na nossa mente e coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Me permita fazer uma breve revisão do que eu falei na semana passada. Na semana passada, a primeira mensagem sobre tempos difíceis foi mostrar que os tempos são difíceis não porque haveriam guerras, não por conta de perseguições, não por conta de qualquer crise que a gente possa viver a nível social. Mas os tempos são difíceis por causa do tipo de coração, do tipo de pessoa que estaria presente nos últimos dias. É importante frisar que não existisse esses tipos de pessoas descrito agora, que nós acabamos de ler, na época em que Paulo escreveu a sua carta a Timóteo. Na verdade, essas pessoas sempre existiram. A diferença é que hoje, boa parte desses comportamentos se estabelecem como cultura. E o que é pior, se estabelece como cultura no meio do povo de Deus. Existem muitos, e aí para quem não estava na semana passada, eu defendo o argumento porque no verso 5, depois de dizer que nos últimos dias viriam tempos difíceis, porque os homens são, e ele faz a lista, ele termina o verso 5, a argumentação dizendo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia, o poder desta mesma piedade. O único povo que deve carregar a piedade, ou seja, o amor praticado, a benevolência, a bondade, é o povo de Deus. E se tem aparência, é porque é alguém que deveria ter, mas não tem, que ao invés de agir de uma maneira, age de outra. E a advertência final, coloca o verso 5 aí para os irmãos acompanharem. Eu não falei disso na semana passada, mas eu quero fazer um breve adendo sobre isso aqui hoje. A advertência final é: destes, afasta-te. É uma advertência pesada. Mas não é a primeira vez que o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre o tipo de relação que a gente vai ter com as pessoas que, dizendo-se cristãs, não são. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 11, ele já tratava disso. Olha o que ele diz: mas agora escrevi que não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador. Aí tem outra lista aqui: seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor, com tal nem comás. Não é a primeira vez. Aqui nós vemos que a doutrina bíblica ela é pesada, não com aqueles que reconhecem suas fraquezas e os seus pecados, mas ela é muito pesada com aqueles que, dizendo-se cristão, fingem ser. Porque inclusive é o que o verso 5 de Timóteo diz, que tendo aparência de piedade, negam não verbalmente, negam com suas ações. E nós falamos um pouco na semana passada sobre como Deus trata a hipocrisia. Então veja bem que há uma severidade de Deus
para aqueles que deliberadamente, nós não estamos falando dos irmãos que são honestos em relação às suas fraquezas. Nós não estamos falando dos irmãos que reconhecem as suas mazelas interiores, que são pobres de espírito, como o Senhor disse em Mateus 5, e deles é o reino dos céus, porque eles são capazes de admitir suas fraquezas e buscar arrependimento para tais fraquezas. Nós estamos falando para aqueles que posam de espirituais, mas na verdade, seus corações e suas atitudes demonstram isso. Todo mundo percebe, menos ele. Então é desse tipo de pessoa, desse tipo de cristianismo que nós estamos falando. E os tempos seriam difíceis por conta daqueles que vivem esse tempo de cristianismo. E é muito simples de a gente pensar a argumentação do apóstolo Paulo para Timóteo, que é um jovem líder pastor sendo treinado a lidar com a igreja, e ele está dizendo: difícil vai ser quando você estiver pastoreando gente que diz que é sua ovelha, mas na verdade age como alguém que ama a si mesmo, que se prioriza sempre, que está sempre, é um caluniador, e aí vai fazendo. Difícil é lidar com essas pessoas, difícil é convencer os outros do evangelho, quando aqueles que estão professando o evangelho estão agindo dessa maneira. Então é difícil convencer ou converter um mundo quando aqueles que estão dentro estão corrompidos já. E aí hoje, feita essa pequena introdução, hoje nós vamos falar sobre amores desordenados. E por que amores desordenados? Quando eu estava estudando esse texto, o Senhor me deu a direção de agrupar ele por temática. E aí, o ponto 1, que é amantes de si mesmo, a avareza, e o último que está no verso, deixa eu abrir aqui rapidinho, que está no verso 4, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Esses três, ele começa com amantes de si mesmo e ele fecha a lista com amantes dos prazeres. Veja bem, então ele está dando uma indicação, apóstolo. Normalmente você quer saber o que é importante para alguém, pegue o que ele fala por primeiro e o que ele fala por último. Então ele está dando o fundamento, que o grande problema que fundamenta todos os outros é o que amamos. É a quem amamos ou o que amamos. Então eu quero falar hoje sobre essas três coisas: amantes de si mesmo, amantes de dinheiro e amantes de prazeres. E aí, tendo em vista que essa série, uma das propostas dela é um autoexame, à medida que nós vamos examinando cada uma dessas características descritas em Timóteo, eu oro para que o Espírito Santo nos dê a todos nós humildade para viver um cristianismo sincero e admitir o que há de errado no nosso coração, com sinceridade. E veja bem, isso aqui não é um intuito que ao perceber que há algo errado no seu coração, você decida: também não vou mais para a igreja. Eu até falei que domingo passado que talvez o número de pessoas diminuiria esse culto. Eu estou vendo que isso aconteceu. Obviamente pode ser por causa do Dia das Mães e algumas pessoas resolveram faltar ao culto. Mas eu vou ter certeza no domingo que vem. Mas o fato é que sim, essa série desse mês vai confrontar você. E o objetivo é esse. O objetivo é que a gente olhe para a palavra de Deus e ela sirva como um espelho para a gente enxergar o nosso interior e fazer as mudanças necessárias. Se você espera viver um evangelho que simplesmente concorda com você em tudo, eu quero dizer que esse evangelho ele não é produção do Espírito, é produção sua. Você serve a um Deus que nada mais é do que uma idealização de você mesmo. Se o Deus que você serve sempre concorda com você, ele sempre diz amém para tudo que você deseja, para tudo que você quer, eu quero dizer que você não serve ao Deus da Bíblia. Você serve uma versão idealizada do Deus que você criou para você mesmo. Mas o Deus da Bíblia, invariavelmente, ele vai discordar de mim e de você, porque a nossa tendência é para a carne. Então, por isso, nesse tempo, eu peço, abra o seu coração. Então, o tema central da mensagem de hoje é que os últimos dias são marcados por pessoas que amam coisas erradas, que os seus amores estão corrompidos, desordenados. Então, o problema não é meramente comportamental. Não é simplesmente o que eu faço, é o que eu amo. O que eu faço é resultado do que eu amo. Se eu amo a mim mesmo, e esse é o primeiro amor descrito por Paulo que está corrompido, errado, desordenado, é o amor que nós temos por nós mesmos.
Mas antes de entrar nesse amor, deixa eu te dar um panorama do porquê eu agrupei isso na mesma categoria. Porque quando a gente vai para o grego, essas três coisas que eu vou falar sobre você, os três comportamentos, amantes de si mesmo, amantes do dinheiro e amantes dos prazeres, todos eles têm o mesmo prefixo, têm a mesma raiz no grego original. Todos começam com philos, é o prefixo que é amor em grego, e depois vem o sufixo que é, no caso do amante de si mesmo, é amantes do eu. No caso do dinheiro, é philos argiros. Eu não sei como é que pronuncia isso. Argiros, amor à prata, que no nosso tempo fica amor ao dinheiro. E no final é philos hedone, que significa amor ao prazer, que da onde vem a palavra hedonismo. Para quem não sabe, hedonismo é o culto ao prazer. É quando a gente ama acima de todas as coisas, sentir prazer. E é sobre essas coisas que nós vamos falar hoje. Então todas as três têm a mesma origem, têm a mesma raiz. Quando a gente está amando errado. Primeiro, para a gente estabelecer como base, vale lembrar que nós fomos chamados para amar a Deus sobre todas as coisas. Vale lembrar que a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Aqui, nessas duas coisas, a gente já está em terceiro lugar. Ou pelo menos ali em segundo lugar, junto com o próximo. Porém, o que tem acontecido é que nós temos amado a nós mesmos de uma maneira exagerada. É a geração do ego. A primeira característica que Paulo cita não é uma característica moral, é uma característica completamente interior. É uma característica que fala do que a gente está amando, porque todo pecado começa por amor desordenado, por amor corrompido, por aquilo que amamos de uma maneira que nós não deveríamos amar, por algo que amamos, que deveríamos amar como amamos a Deus. E nesse caso, o primeiro amor que tem conduzido e regido a vida de muito crente é o amor próprio, é o amor por si. E é assim, irmãos, é notório como as pessoas elas têm aderido a esse discurso mundano dentro da igreja. Não é raro eu ver os irmãos compartilhando esse tipo de ideia, seja nas suas redes sociais, seja em conversas formais, dizendo que primeiro eu. Só que o difícil é você conseguir ajustar essa filosofia de vida com a palavra de Deus. É muito difícil. Você não vai conseguir. Então, por que os tempos seriam difíceis? Porque alguém que ama a si mesmo distorce a palavra de Deus para viver o evangelho à sua maneira. Porque ele ama a si mesmo. Ele está acima de todas as coisas. A gente consegue então perceber aqui que o pecado ele nasce nessa desordem do coração, quando o desejo, o prazer, o ego, o dinheiro e todas as coisas que nós vamos falar ocupam o lugar que pertence a Deus. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas nós amamos a nós mesmos, ao dinheiro e aos prazeres. São os três amores que a Bíblia descreve, que o apóstolo Paulo descreve. Então, a gente precisa entender que a gente precisa fazer uma correção no nosso coração daquilo que amamos. Hoje é muito comum dos ditos cristãos se escandalizarem com outros cristãos que eles se entregam demais para Deus. Eu venho de uma época onde o cristianismo era vivido. Obviamente eu concordo que existem distorções que precisam ser refeitas com relação ao cristianismo que era vivido no passado. Mas existe uma coisa que tem entrado de maneira como um jabuti nessas novas ideologias cristãs de hoje em dia, é de que ninguém precisa fazer tantas coisas para Deus. É de que não precisa disso, é exagerado. Pois aí eu te pergunto, como é que você vai demonstrar o seu amor para Deus, se não for por uma dedicação, primeiro pela palavra, e em consequência disso, por todas as coisas que você assume responsabilidade no reino? Como é que você demonstra amor a Deus, se não for por esses meios? Porque assim, não adianta verbalizar amor.
Amor, à luz da palavra, ele é vivido por meio de atitudes. Aquele que obedece aos meus mandamentos, esse é o que me ama. Então não adianta o quanto a gente verbalize amor. O que precisa acontecer é que aquilo que a gente está verbalizando com os nossos lábios precisa inevitavelmente se transformar em ações. E se há algo errado no nosso coração, precisa de correção. Jesus deixou claro em Mateus capítulo 7, no verso 21 ao 23, porque o problema está dentro do nosso coração, do coração do homem, porque é lá dentro dos amores que estão aí dentro, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios e toda espécie de mal, nasce a partir daquilo que você ama em primeiro lugar. E se você está amando Deus, você certamente produz outros tipos de comportamento, mas se você ama a si mesmo, você está fadado a entregar para a sua carne aquilo que ela deseja. Portanto, nós precisamos entender. Outras traduções usam a palavra egoístas ao invés de amantes de si mesmo. E essa palavra também ela cabe bastante, porque a palavra egoísta fala de alguém que visa sempre os seus próprios interesses antes de qualquer outro. Então a primeira coisa que importa é como isso me beneficia, como isso me faz bem, como isso de alguma maneira me traz algum benefício. Se não trouxer, eu estou fora. E tem aqueles que são egocêntricos. Existe uma diferença entre o egoísta e o egocêntrico. O egoísta, ele deseja que os seus interesses estejam sempre em primeiro lugar. O egocêntrico acha que o mundo gira em torno dele, tudo é sobre ele. Se ele passa num lugar e alguém fala, é sobre ele que estão falando. Se alguém deixou de fazer alguma coisa, deixou de fazer por causa dele. O egocêntrico acha que o mundo gira em torno dele. O egoísta acha que todos os seus interesses devem ser atendidos. O egocêntrico tem dificuldade de olhar a vida da perspectiva do outro. Tem dificuldade de olhar para o outro e entender o ponto de vista dele, porque o único ponto de vista que importa é o dele. E é isso que é ser amante de si mesmo. Engloba as duas coisas: ser egoísta e egocêntrico. Você é o tipo de pessoa que tudo gira em torno de você. Eu vi um vídeo na internet maravilhoso de um empresário, já até contei uma vez, vou lembrar, de que ele um dia estava com muita pressa e foi meter o pé na bota. E ele forçou a bota e a bota rasgou e ele ficou muito chateado. Porque ele ia se atrasar, mas pegou a bota e levou no sapateiro. E quando ele chegou lá, que ele deu a bota para o sapateiro disse para ele: Deus é bom, né? E ele perguntou: por quê? Eu estava orando, estava precisando de um dinheiro, eu não lembro se era para comer, era para alguma coisa. E Deus enviou você. Enquanto ele estava lá enraivecido, esbravejando contra todo mundo, porque as coisas não saíram como ele esperava, Deus estava usando essa oportunidade, essa ocasião para abençoar uma outra pessoa. Neste momento ele pensou: o mundo não é sobre mim. Ele deixou de ser egocêntrico. Não é sobre como eu me sinto, não é sempre sobre como eu vejo as coisas, não é sempre sobre mim. Às vezes é sobre o outro. Às vezes Deus também ama o outro. E você quer que Deus só haja na sua causa, mas Deus também ama o outro. Entende? E aí a gente entende porque Paulo está dizendo que os tempos seriam difíceis. Por quê? Porque é difícil que pessoas como essa primeiro glorifiquem a Deus. É difícil que pessoas como essa gerem influência espiritual na vida de outros. Então os tempos são difíceis quando nós agimos dessa maneira. E vale ressaltar que nós não tornamos apenas a vida dos outros difíceis, nós tornamos a nossa vida difícil quando nós agimos assim. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos orgulhosos. Tem coisas na sua vida que sim, pode ser Deus existindo, mas justamente porque você é orgulhoso demais. Orgulhoso demais para perceber o ponto de vista do outro, para se colocar no lugar do outro, para ouvir o que o outro tem a dizer, sem pré-julgamento, só puramente eu quero entender o que passa no seu coração, simplesmente eu quero saber como você se sente. Não importa, o que importa é como eu me sinto. Egocêntrico. E como isso torna a vida do indivíduo e das pessoas que cercam esse indivíduo, inclusive do reino de Deus, difícil. É trabalhoso, é difícil lidar com pessoas dessa forma. Então, e aí eu volto porque eu disse inicialmente, o problema é cultural. Porque não é raro
a gente vê cristão defendendo esse ponto de vista, defendendo essa ideia de que precisa se amar primeiro. Irmão, se você precisa se amar, é porque você nunca experimentou o amor de Deus, desculpe te dizer. Porque quem já experimentou o amor de Deus sabe que o amor próprio nem se compara com aquilo que Deus derrama sobre aqueles que se entregam ao amor dele. Se você precisa de se amar, a esse ponto, uma coisa que nós já fazemos espontaneamente durante toda a vida, que é nos amar, significa dizer que você ainda não experimentou o amor de Deus. No dia que você experimentar o amor de Deus, você vai descobrir que você não precisa se amar. Paulo disse isso, algo semelhante. Eu entendo as palavras de Paulo em 1 Coríntios 4, quando ele diz assim, eu não me importo, eu vou parafrasear aqui o texto, eu não me importo com o que os outros dizem, mas também não me importo com o que eu penso a meu respeito. Deus é quem me julga. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo assim, olha, tanto a minha opinião a meu respeito, quanto a opinião dos outros ao meu respeito, é indiferente. O que importa é o que eu sei de Deus ao meu respeito. Ponto. Ele descobriu alguma coisa aqui, que leva ele a viver um nível de vida cristã completamente acima do que talvez qualquer um de nós possa imaginar. Porque ele não está em busca de aprovação de ninguém, ao mesmo tempo que ele também não é orgulhoso para ficar tentando se autopromover, que é uma das culturas que a gente vive atualmente. É seguro o suficiente para reconhecer nos outros, para olhar para os outros com amor, para reconhecer que o outro, a individualidade do outro, a pessoalidade do outro. É amado o suficiente para se sentir seguro reconhecendo a qualidade dos outros. Mas aquele que ama a si mesmo é incapaz de viver isso. E todas as suas relações, e a gente vai ver isso na próxima semana, a gente vai perceber que todas essas coisas impactam diretamente nossas relações. Não falte. Eu estou sempre dando um spoilerzinho do que vai ser pregado na semana seguinte. Nós precisamos então começar a combater isso de maneira consciente. Então nós vemos uma geração que busca validação o tempo todo, que busca se autopromover. Nós somos a geração das redes sociais, é a geração que mais se exibe de todas que já existiram, e provavelmente haverão outras, mas a nossa hoje está vivendo o ápice disso. Então qual é o lema atual da sociedade? Que começou no mundo, entrou na igreja e está no coração de alguns cristãos. Se te faz feliz, faça. Siga o seu coração. Você merece. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu posso estar sendo caxias demais, enjoado demais com essas coisas. Posso. Mas eu prefiro ser assim, eu prefiro pecar pelo zelo do que pela omissão. Mas o que eu vejo, irmão, para mim, eu tenho muito cuidado com a palavra merecimento, o uso dela, em qualquer frase que eu for usar. Porque eu tenho aversão a merecimento, embora a minha carne ela deseje muitas vezes esse reconhecimento, nós precisamos lutar contra isso. Porque o merecimento, inevitavelmente, ele é excludente da glória de Deus. Se você merece, não foi graça. Ponto. Se você merece, não foi graça. Todas as vezes que você achar que você merece, você precisa colocar na sua cabeça que quando você achou que você merece, você já não reconhece que foi Deus que fez. Não tem como. São excludentes. Ou eu atribuo tudo à graça, ou eu vou ter que aceitar que todas as coisas são mérito meu. E dá. Agora, saber que o mérito não é meu não significa dizer que não houve esforço da minha parte. Porque graça não é ausência de esforço, é ausência de mérito. Significa dizer, eu me esforço, mas o fato de eu me esforçar é graça. Eu só tenho disposição para me esforçar porque Deus agiu em meu favor. Isso é reconhecer Deus em todos os seus caminhos. E a Bíblia diz que quando você reconhece Deus em todos os seus caminhos, Ele endireita a sua vereda, o seu caminho, o caminho que você está andando. Então nós precisamos tirar essa cultura onde o importante é você. Você não nasceu, nós não nascemos para viver essa cultura. A nossa cultura é contrária a isso. A nossa cultura não é a cultura do eu, é a cultura do nós. É a cultura da coletividade, da unidade, da irmandade, e não do eu, onde eu estou na frente de tudo, onde o que importa é se eu estou bem.
Não, isso não é a cultura de Deus. Na verdade, em Mateus 16, 24, Jesus deixa bem claro qual é a cultura do Evangelho. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O reino de Deus não é construído em cima do ego humano. E aqueles que endurecem a cerviz com seus orgulhos serão quebrantados de repente sem que haja cura. Eu quero lembrar que essa arrogância é o princípio da queda. É de onde vem a queda. Enquanto o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós precisamos hoje perceber o perigo que há em andarmos como se nós amássemos a nós mesmos. E aí, eu quero que você faça uma avaliação na sua vida. Todas as vezes você vai fazer uma escolha. O que pesa primeiro? A vontade de Deus ou os seus desejos? Ou como aquilo te impacta? O que te leva a decidir? Você precisa tomar uma decisão. Eu vou citar aqui alguns comportamentos comuns de pessoas que amam a si mesmo. Primeiro, não aceita ser corrigido. Pessoas que amam a si mesmo não suportam ser corrigidos. Não suportam. Olha, e cuidado, porque existem aqueles que colocam um sorriso no rosto, aparência de piedade, mas o coração está odiando a correção. Embora nenhuma correção seja motivo de alegria no início, diz a palavra de Deus em Hebreus, mas ela produz frutos para a salvação depois. É lógico que alguém pode não gostar de ser corrigido na hora, mas se essa pessoa ela tiver humildade suficiente, ela vai refletir, ponderar sobre o que lhe foi dito. Ela vai se submeter no final das contas. Porque no final das contas, quem dá a palavra final na vida dela é o Senhor através da palavra de Deus. Porém, aquele que ama a si mesmo, ele jamais se submete, ele não se dobra. A pessoa pode chegar e dizer: irmão, isso aqui está errado. Às vezes ele pode até concordar: não, tudo bem, eu vou mudar. Nunca muda. Ele mantém o posicionamento dele. Ele é o dono da verdade, ela é a dona da verdade. Faz o que lhe dá na telha, da maneira que acha. Cria sua própria maneira de viver o Evangelho. Então, primeira coisa, não gosta de ser corrigido. E eu não estou falando de correções pessoais. Eu não estou falando de quando alguém vem e dá sua opinião sobre alguma coisa. Eu estou falando de alguém que abre a Bíblia e diz: olha, assim diz a palavra do Senhor. E a pessoa simplesmente ignora o que está sendo dito. Como se não estivesse sendo dito. Como se Deus não existisse. Como se a palavra de Deus não fosse a palavra de Deus. Como se ela fosse um livro de sugestões que vive se quiser. E não um livro dotado de toda a autoridade no mundo, que é a palavra de Deus. E aí isso pode já revelar como é que está o seu coração. Se você não acredita que a palavra de Deus é o livro inerrante, perfeito, atemporal. Então, se você não acredita que é a palavra de Deus e que ela é a autoridade absoluta para a nossa conduta e regra de fé, você já não é mais cristão. Desculpa informar. Se você não acredita na palavra de Deus nesse nível, se você faz concessões, se existem coisas, é lógico, eu estou falando de questões doutrinárias, eu não estou falando de questões de cultura. Obviamente tem coisas que a gente precisa ler na Bíblia e entender que aquilo ali é cultural de uma época, mas eu estou falando de questões doutrinárias para a nossa vida. E aí, se você negocia com isso, você é um amante de si mesmo. Você não aceita ser corrigido. Porque essa é a segunda característica de alguém que ama a si mesmo. Não suporta o confronto. Não suporta que alguém chame ele, olhe nos olhos e diz assim: está errado o que você está fazendo. É a mesma coisa, né? Não gosta da correção, não gosta de sentir que está errado. Não gosta de sentir que errou. Por quê? Porque o que importa é como essa pessoa sente-se a si mesmo. E por consequência, é alguém que não reconhece seus erros. Uma outra característica de alguém que ama a si mesmo é que tudo ofende. Tudo ofende. Se você fala de um jeito, ofende. Se você fala porque assim, a interpretação que essa pessoa tem de tudo que você faz ou que uma outra pessoa faz é uma interpretação negativa. É baseada no ego. Então essa pessoa vive ofendida com tudo. Se o pastor fala firme demais, ele fica ofendido. Se ele fala manso demais, fica ofendido. Se chove, está ofendido. Se faz sol, está ofendido.
Se pinta a igreja de uma cor, está ofendido. Se pinta a igreja de outra cor, está ofendido. Se o pastor liga, fica ofendido. Se não liga, fica ofendido. Se o líder não liga, fica ofendido. Se liga, diz que é para não meter na vida, porque a vida é dele, fica ofendido. Não importa. Não há o que se fazer com quem ama a si mesmo. É sempre descontente. Nunca está satisfeito. E vive ofendido com tudo. E uma outra questão é uma pessoa que ama a si mesmo, quer sempre ser servida, mas tem dificuldade de servir. Quer sempre que os outros façam por ela. Tem um prazer enorme quando está sendo servido, mas não tem o mesmo prazer quando tem que servir. Portanto, o orgulho transforma essas pessoas em adoradoras de si mesmas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês: o amor ao dinheiro. Como eu falei, a palavra no original primeiro amor é amar a si mesmo e ter esse tipo de comportamento. O segundo amor é o amor ao dinheiro. Como eu falei, filos argyros ou árgiros, não sei exatamente qual é. Literalmente, amantes do dinheiro. E Paulo vai deixar claro em outras cartas que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, ele deixa claro: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe o que a palavra males significa? A palavra males significa que é algo que deveria ser de um jeito, mas não é. Então significa dizer que amar ao dinheiro faz com que a gente deixe de ser o que nascemos para ser. E por isso causa todo tipo de males. Tanto é que na sequência do versículo ele diz o seguinte: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Porque quando nós amamos o dinheiro, esse amor desordenado e corrompido, ele corrompe a nossa identidade. Nós deixamos de ser o que nascemos para ser aquilo que o dinheiro define que nós seremos. E esse é um grande problema. E os tempos seriam difíceis, porque as pessoas não se comprometem mais com Deus como se comprometiam antes, por conta do dinheiro. Hoje eu fico fazendo análise das coisas e me parece que existe um grupo de pessoas exclusivo que agora se comprometem em um nível maior. São aquelas pessoas que não estão empregadas, às vezes. Arranjou um emprego, o emprego está na frente do seu chamado, do seu propósito, de quem você nasceu para ser. E aí por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque faz de você um profissional quando você deveria ser um pastor, por exemplo. Está entendendo? Porque ele impede você de ser quem você deveria ser. Quando o Senhor quer que você seja, tem muita gente que está empregado aqui, deveria ser um profissional, um empresário, um profissional liberal, para estar vivendo o seu chamado, mas tem medo de viver dessa maneira, e aí se mete dentro de uma empresa 24 horas, 12 horas, 8, 9, 10 horas por dia, ao invés de viver seu chamado. Eu estou dizendo que explica, eu quero deixar isso claro, porque hoje essa dinâmica, ela também, eu vou até falar assim, agora é um negócio assim, o pastor não vai pagar suas contas. Eu não vou nem falar do que eu faço para os irmãos aqui, por alguns irmãos, porque não é ético. Mas a questão não é essa. A questão não é se eu ou qualquer outro pastor vai pagar as contas de vocês. A questão é quem você ama. É justamente por esse amor desordenado que está nascendo esse tipo de discurso de pessoas, porque eu não conheço um. Porque assim, na minha vez, eu ganhei R$300, deixei tudo. Eu tinha um salário de R$5.000 como vendedor numa empresa. Na época, 2004. Imagino que R$1.000 em 2004. Hoje não é nada, né? Não era muita coisa naquela época também, mas era muito mais. Eu imagino que valia uns R$8.000 hoje. Pois bem, eu ganhava esse salário. Aí Deus me chamou. Se eu amo o dinheiro, eu não estaria aqui. Porque eu lembro que quando o meu pastor ele me convidou para trabalhar, ele disse: Júnior, tu quer trabalhar na obra? Eu só posso te pagar R$300 por mês. Eu já tinha tomado essa decisão, porque Deus já tinha falado comigo, falou comigo lá no Arpan. Eu estava numa reunião com os irmãos, nós estávamos orando. Naquele dia Deus disse assim: você é meu, eu quero que você trabalhe para mim. Cara, meu coração queimou de um jeito muito diferente. Eu falei: eu estou disposto a abrir mão de tudo por Jesus. E aí o pastor fez essa proposta. A pastora ainda não tinha tido essa revelação, ela ficou desesperada, né?
Ela disse, não, pelo amor de Deus. Mas depois o Senhor falou com ela. E eu falei, pastor, eu aceito. Aí logo que eu aceito, tinha acabado de sair do meu emprego secular, eu encontro um amigo de ramo, de trabalho secular, vendedor de medicamento na época. E ele disse assim, cara, acabei de abrir uma distribuidora. O cara tinha saído da empresa, pegou um bom dinheiro, abriu uma distribuidora e me convidou, vem trabalhar comigo, vem ser meu vendedor. Eu falei, poxa, meu irmão, não dá. Eu estou trabalhando no reino agora. Ele até falou assim, eu entendo, dá mais, né? Dá mais. Eu falei, dá mais, meu irmão. Eu estou ganhando R$300 por mês. Se souber que eu estou ganhando R$300 por mês. E eu recusei. Eu disse, não, eu sei o que eu quero para minha vida. E aí eu entendo, quando eu li esse texto, que eu estudei sobre isso, eu entendo o que o apóstolo Paulo, o Senhor quis dizer por meio do apóstolo Paulo. Porque a palavra original no grego, ela fala exatamente dessa deturpação de quem deveríamos ser. Nessa busca incessante, desenfreada e louca por dinheiro, nós deixamos de viver, fazer e ser aquilo que Deus nos chamou para ser, viver e fazer. Já teve vezes, muitas vezes, que eu não tinha dinheiro para comprar comida para minha família. Que as minhas filhas queriam, que eu não comprava roupa nova para as minhas filhas. Passei anos comprando roupa em brechó para as minhas filhas e para minha esposa. Para mim eu nem comprava, porque eu ficava com a mesma roupa por anos. Minhas filhas queriam um presente em dia de aniversário. Eu disse, filho, não tem, papai não tem. Não tinha. Um dia desse a gente estava comendo x-salada. E aí a gente olhou um para o outro e disse, cara, a gente pode comer salada hoje. E a gente lembrava dos tempos que não dava para comer nenhum x-salada. Não dava. E aí, diante dessas circunstâncias, eu poderia usar o argumento que agora as pessoas dizem, eu vou arranjar um emprego, porque o pastor não vai pagar minhas contas. Só que não é meu caso, a minha questão não é com o pastor, é com Deus. É o que Ele está falando no meu coração. É o que Ele me chamou para fazer. É quem Ele me chamou para ser. Então a gente vive um evangelho tão carnal que a gente pessoaliza as coisas e perde a visão espiritual da coisa. A grande questão é o que Deus está te chamando para ser e fazer. O 1 Timóteo 6 deixa claro que o dinheiro deixa de ser uma ferramenta quando a gente ama o dinheiro e ele passa a ser um objeto de devoção. É Ele quem determina o que fazemos, não fazemos, quando vamos, quando não vamos, aonde nós investimos a nossa vida ou deixamos de investir. É o dinheiro quem faz isso. E isso é um grande problema, porque assim ele está assumindo um lugar de senhorio. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz isso, veja bem. Colossenses 3, verso 5. Paulo já diz, Jesus mesmo já disse que ninguém pode servir a dois senhores. Mas Paulo também confirma isso. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, volte lá, por favor, e a avareza, que é idolatria. A grande questão do amor ao dinheiro é que isso é um ídolo, é um Deus. A gente muitas vezes, a gente coloca alguns critérios que, por exemplo, para você ser um líder, você precisa ser fiel a Deus. Ah, pastor, é porque tem que pagar para ser líder? Não, tem que ser crente para ser líder. E crente confia em Deus. Crente adora somente a Deus e não adora dinheiro. Então se dinheiro determina quem eu sou, o que eu faço, quando faço, por que faço, então significa dizer que quem governa a minha vida é o dinheiro, não é Jesus. E aí eu vou dizer uma coisa, imagina um líder que ama o dinheiro. Você quer ser liderado por alguém aqui, quer ser liderado por um pastor que ama o dinheiro? Alguém aqui quer ser liderado por um líder que ama o dinheiro? Alguém aqui quer ser ministrado por alguém que tem outro ídolo que não seja Jesus? Ninguém quer ser ministrado por alguém que ame outro Deus a não ser Jesus. Por isso que nós temos critérios. Porque não é coerente que alguém ministre Jesus quando na verdade ama outro Deus. Não é coerente. Nós precisamos então fazer o quê? Nos arrepender. E admitir que o dinheiro ele tem sido um substituto de Deus no nosso coração. Mateus capítulo 6,
No verso 24, Jesus faz isso. Por quê? Veja bem. O que Jesus promete? Jesus promete segurança para nós. Jesus promete identidade para nós. Autoridade, poder espiritual mesmo. E o dinheiro promete o quê? As mesmas coisas. E por isso ele é um concorrente com Jesus. Porque o dinheiro também promete segurança. O dinheiro também promete identidade. O dinheiro também promete poder. Só que por outras vias. Para que você se dobre diante dele e diga para ele que ele é o teu Senhor. Tem gente que não faz nada para Deus por causa do dinheiro. Mas como assim por causa do dinheiro, pastor? É porque você determinou que se alguma coisa afeta a tua fonte de renda, e eu não estou falando de afetar permanentemente, eu estou falando de você admitir uma perda financeira pequena por um bem maior. Tem gente que nem isso é capaz de admitir. Nem isso. É inadmissível. Portanto, neste momento, o dinheiro assume o controle e passa a ser o seu Deus. Vou mostrar como é que ela aparece hoje em dia, a avareza. Obsessão por trabalho. Obsessão. Não é simplesmente mero prazer em trabalhar. Obsessão por trabalho. A pessoa não para de jeito nenhum. Ela trabalha, mas trabalho é trabalho atrás de trabalho. Essa pessoa também ela é incapaz de descansar. Ela não consegue ter momentos de lazer sem pensar em trabalho. Não consegue. Ela está o tempo todo pensando em como vai ganhar mais dinheiro. Ansiedade constante por ganhar mais dinheiro. O tempo todo está pensando em como ganhar mais dinheiro. Isso leva a um comportamento que a gente falou anteriormente. Egoísmo. Porque os interesses dela passam a estar acima de todos os outros. Não importa. E alguém que se coloque entre ela e o seu objetivo, que é ganhar dinheiro, torna-se um inimigo. Torna-se um problema. Torna uma pessoa a ser removida da vida. E esse é um grande problema. O coração preso àquilo que é material. Isso são evidências. Isso se manifesta em decisões diárias. Você já treinou seu coração para tomar decisões pequenas, assim, ó, do tipo, você poderia ganhar um extra no dia que você tem um compromisso, você tem que orar. Vou botar uma coisa bem simples. Eu boto simples, sabe por quê? Tem uma história de um corredor que ele abriu mão das Olimpíadas por um culto de escola bíblica dominical. Ele disse que ele não iria correr. O país dele ficou enfurecido com ele. Chamaram ele de traidor da pátria, porque ele não quis correr a corrida que era o forte dele. Eu esqueci o nome, você procura na internet, o corredor olímpico que desistiu da corrida para ir ao culto de escola dominical. E aí ele não foi massacrado pela imprensa do seu país, chamado de fanático, de maluco, de doido. E ele não foi, porque ele foi para o culto da escola bíblica dominical, meu irmão. Beleza, ele fez essa escolha. Aí o que ele decidiu? Ele disse, Deus, ele fez uma oração. Se o Senhor honra os seus servos. Parece que a especialidade dele era 50 metros. Depois você checa lá. E ele disse, eu vou correr nos 200 metros. Ele nunca havia corrido nos 200 metros. Então, se o Senhor honra os seus servos, agora o Senhor me honra e me faz vencer essa corrida. Ele correu a corrida e venceu. É difícil ver esse tipo de fé hoje em dia. É difícil ver gente que crê nesse nível hoje em dia. O dinheiro fala mais alto. O amor ao dinheiro fala mais alto. Então a gente não é capaz de fazer renúncias pequenas. Do tipo, poderia ganhar um extra, mas tem culto. Não vou ganhar esse extra. Não. Nós estamos treinando a nossa mente para dar prioridade ao dinheiro e ao nosso bem-estar. E com isso eu não estou dizendo que às vezes... Olha a parábola do jovem rico, Marcos capítulo 10. Coloca essa parábola aí, deixa eu... Eu nem estava aqui, o Espírito Santo está me falando agora para eu falar sobre Marcos 10 com você. Deixa eu abrir aqui. Procura aí a parábola do jovem rico. Um pouquinho mais na frente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Minha Bíblia travou. Esse texto é muito interessante. Achou aí? Mas eu vou lembrar para vocês. Marcos 10, o jovem rico, ele procura Jesus para saber o que alguém precisava fazer para ganhar salvação, né? Ele chama Jesus de bom,
Estou resumindo a história no máximo que eu puder. Jesus disse que só tem um que é bom, que é Deus. O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E ele descumpre todos os mandamentos e tal. E ele disse: eu tenho feito todas as coisas. Ele disse: então vai, vende todos os teus bens e me segue. Aí a Bíblia diz que ele se afasta de Jesus triste. Triste, por quê? Porque ele entendeu que Jesus estava pedindo algo dele que era muito difícil para ele. Tem muitos jovens ricos aqui hoje. Jesus está pedindo coisas que você se afasta triste, mas você, mesmo que você sabe que está perdendo a companhia do Senhor, mas você ainda prefere o dinheiro. Ainda prefere o dinheiro. Marcos 10. Está aqui, vamos lá. Passa aí, vai um pouquinho mais na frente. Passa aí, verso 18, 19, 20, 21. Jesus olhou com amor para ele e disse: falta uma coisa, você vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você tem um tesouro no céu. Depois vem e siga. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim, pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Eu quero ter um cuidado com aqui, porque você não começa a fazer, porque assim, Deus pesa o coração. Você não pode fazer porque tem uma promessa que vai te dar 100 vezes mais. Tem que ser um coração honesto. Mas há uma promessa. Há uma promessa. Se esse jovem que ficou triste, ele tivesse ouvido a história toda, significa dizer que Jesus não queria os bens dele, queria o coração dele, queria o amor dele, que estava nas riquezas, que estava no dinheiro. Quantos de nós, à semelhança desse jovem, a gente abre mão de coisas que a gente sabe que Deus nos chamou para fazer, da relação, por causa de dinheiro? Quantos de nós? Se isso não for idolatria, eu não sei o que é, irmãos. E aí, você consegue entender o impacto disso no reino espiritual e o porquê de uma fé infrutífera muitas vezes? Eu oro a Deus, Ele não responde. Peraí, faça uma avaliação no seu coração. Que Deus é esse que eu oro e Ele não responde? Porque Deus, antes de responder a oração, Ele precisa alinhar teu coração, irmão. Teu coração, irmã. Deus não responde orações que não estejam alinhadas ao coração dEle. Está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos próprios desejos, prazeres e deleites. Pois bem, como é que nós podemos esperar que a nossa vida tenha alguma relevância espiritual, ou que a gente viva alguma coisa espiritual de maneira sobrenatural, se quem na verdade é o nosso Deus é o dinheiro? Não tem como. É impossível. Judas Iscariote é o maior exemplo de alguém que andou com Jesus, comeu com Jesus, mas na verdade amava o dinheiro, vendeu Jesus por 30 moedas. O problema do avarento é que ele vende Jesus diariamente. A cada oportunidade ele vende Jesus, porque as suas escolhas são baseadas em dinheiro. Então é possível que nós estejamos perto das coisas de Deus, amando dinheiro e sem estar com Deus. E essa é a causa de infrutividade, de uma vida infrutífera. A avareza, ela cria a ilusão de que quando eu tiver mais, finalmente eu vou estar satisfeito. E isso é uma grande mentira, porque o coração do homem nunca se sacia. Você precisa ter uma vida onde você esteja contente hoje, para que quando tiver dinheiro, você esteja contente do mesmo jeito. Não porque teve dinheiro, mas porque Deus está na sua vida, porque Jesus é o seu Senhor. Então, se você se alegrar no pouco, certamente, e for fiel no pouco, certamente Ele te colocará sobre o muito. Agora, todas essas dinâmicas, como a gente lida com dinheiro, as oportunidades, elas revelam o nosso coração. E aí, se existe idolatria,
Deus não está mais. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus e naquilo que a gente coloca a nossa confiança se torna o nosso Deus. E por fim, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A palavra no grego é amor ao prazer, satisfação sensorial. É aquelas pessoas que têm prazer no sexo, na masturbação, na bebedeira, tudo aquilo que é sensorial. Tudo aquilo que gera algum nível de prazer. É o famoso hedonismo. Aquele que come demais, glutão, é um amante do prazer. Por quê? Porque é um prazer sensorial. A pessoa gosta demais de comer. Inclusive a gente precisa acabar com essa máxima enganosa de que crente come muito. Não, é verdade, na verdade que a máxima nem é enganosa, né? É verdade. Mas deveria parar. Deveria comer moderadamente. Deveria comer moderadamente. A gente precisa mudar essa visão das coisas. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está mostrando um conflito de amores. Porque no final, coloca o versículo 4 de 2 Timóteo. No final, para a gente finalizar, Paulo está mostrando que a gente está amando um em detrimento do outro. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Inclusive, existem certos prazeres, por exemplo, que são muito comuns hoje em dia. Ouvir música do mundo. É pecado ou não é pecado? Essa é uma questão constante. Não tem nada demais ouvir música do mundo. Cara, para mim a lógica ela se resume de maneira simples. Se eu preciso buscar fora de Deus qualquer coisa para me dar prazer, isso indica um problema. Ponto. Acabou. Por que Deus não é suficiente para te dar prazer? Por que as coisas são produzidas para Deus e a partir de Deus, elas não são suficientes para te dar prazer? Simples. Acabou. E eu não estou dizendo que em algum momento você não vai ouvir uma música e não vai sentir prazer. Acontece. Não sou hipócrita aqui, não. Mas você precisa saber fazer escolhas. E dizer, não, essa aqui é a minha adoração. Eu faço assim, tá? Quando tem músicas que remetem a um tempo da minha vida mundanas, que eu gostava muito. E não vou negar para vocês que quando elas tocam, acontece alguma coisa aqui dentro. Mas o que eu faço? O que eu faço? Eu digo, Deus, eu renuncio a essa música em amor ao Senhor. Essa é minha adoração. Eu escolho o Senhor. Eu não preciso, porque a Bíblia diz em Tiago, eu queria saber, as pessoas que comungam com as coisas do mundo, eu queria saber como é que você responde Tiago quando ele diz o seguinte: aqueles que são amigos de Deus constituem-se, que são amigos do mundo, constituem-se inimigo de Deus. Essa relação próxima de cavalheirismo, de concessão com o mundo, é uma coisa que a gente precisa pensar. Do porquê que ela existe em nós. Do porquê que ela permeia o nosso coração. Porque se Deus é tudo, e para mim Ele é, volto a dizer, não estou dizendo que algumas coisas ainda não mexem conosco, mas mesmo quando mexe a gente faz escolhas. A gente faz escolhas, irmãos. Eu escolho o Senhor. Porque imagina, sabe o que eu acho engraçado? Eu tenho uma coisa que eu acho engraçado. Tem irmão que ouve música mundana. Mas se ouvisse o pastor ouvindo música mundana, isso seria um absurdo para ele. Eu não sei que diabo de lógica é essa. Que eu posso, mas o pastor não pode. O pastor é tipo assim, é uma raça diferente de crente. Ele está acima, ele é o supra-sumo. Meu irmão, você tem que ser crente do jeito que eu sou crente, eu tenho que ser crente do jeito que você tem que ser crente, porque a Bíblia é pra gente, pra mim, pra você do mesmo jeito. Acabou. Tem essa de que o pastor tem que ser mais crente que os outros, não. O pastor tem mais responsabilidade. Ele tem que ter mais cuidado com o que ele fala, com o que ele prega, como ele se porta. Mas, meu irmão, se aquilo que não serve para mim, não serve para você. É engraçado que tem crente que se escandaliza, que se vê pastor, alguém em posição de autoridade, fazendo determinadas coisas que ele faz. Isso não pode. Ele pode. Ele, tudo bem. Só o pastor, o líder não pode fazer. Você quer ser liderado por gente espiritual, mas não quer ser espiritual, é isso? Só para eu entender a lógica. Faço questão de ser liderado por gente espiritual, mas isso não significa que eu serei espiritual.
Que lógica é essa, gente? Isso não faz o menor sentido. Por isso que nós precisamos avaliar o nosso coração. Pessoas que amam mais os prazeres, os desejos da carne. Então, a gente vive numa cultura que promove isso. Então, as pessoas, elas não conseguem, às vezes, dizer não aos desejos da carne. Irmãos, tem horas, vou dizer uma coisa para você. Tem um pastor chamado José Bruno, que ele fala uma coisa, você vai ver esse vídeo na internet, que eu acho interessante. Ele diz o seguinte: irmão, não vai tirar as coisas, o desejo do teu coração, não. Você vai ter que viver com ele aí, às vezes, pro resto da vida, dizendo não para si mesmo. E acabou. É isso. Você vai orar e Deus não vai tirar. Vai estar aí, como um espinho na carne, como disse Paulo. E você vai ter que, dia após dia, dizer não. Não. Você vai gostar até morrer, mas você vai dizer não até morrer também. Porque evangelho é isso. Evangelho não se trata de Deus tirar as coisas que nos incomodam ou mudar a gente num passo de mágica. É dizer não, é renúncia diária, é tomar a cruz, é seguir Jesus. É escolha. É escolha. Então vamos tirar da nossa mente a utopia de esperar que Deus vai tirar certas... Ai, eu oro todas as vezes para Deus tirar esse desejo de pornografia do meu coração. Diga não para a pornografia. Ah, esse desejo de ouvir música mundana. Diga não para a música mundana. Esse desejo de chamar, sei lá, de fazer qualquer coisa, usar sua boca para aquilo que não agrada a Deus, não glorifica a Deus. Diga não. Pare de ficar orando para Deus tirar as coisas e comece a dizer: Deus, eu digo não. Porque eu já escolhi crer, eu escolhi viver pela sua palavra. À medida que você toma essa decisão, Deus vai agindo em seu favor. E é importante que se diga que o prazer em si não é pecado. O problema é naquilo que você coloca o prazer, que muitas vezes não é Deus. Portanto, eu quero finalizar quando Paulo, nesse ponto, Paulo dizendo na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, no verso 10, diz: Demas me abandonou, amando o presente século. O resultado de quem ama mais o mundo é que no final, ele vai abandonar Jesus. Ponto. No final ele vai embora. Quando as coisas ficarem difíceis, ele vai embora. Quando as coisas apertarem, ele vai embora. Quando as coisas ficarem estreitas e não saírem de acordo com o que ele espera, vai embora. Só os cristãos que vivem pela fé em Jesus Cristo vão permanecer fiéis até o fim e receberão a coroa da vida. Eu quero terminar essa mensagem dizendo, eu quero dizer uma coisa para você. Não esqueça que a vida não se resume a isso aqui. Existe uma eternidade para viver. Não perca a visão espiritual da eternidade. Porque se isso acontecer, o mundo vai ganhar espaço no teu coração e você vai ser amante dos prazeres, mais do que amigo de Deus. Fique de pé nessa noite.